Defender a floresta amazônica, sim. Preservar as baleias, claro. Combater a poluição do ar e das águas, sim, também. Tudo isso é muito importante, mas está mais do que na hora de voltar a atenção também para a arborização das cidades, porque as árvores urbanas não são enfeites, elas são imprescindíveis para evitar efeitos climáticos regionais e locais que provocam cada vez mais eventos extremos, como incêndios e inundações. Essa afirmação foi um dos pontos de destaque da palestra de Ricardo Cardim, botânico e paisagista, na reunião semanal do Espaço Democrático, realizada em 26 de agosto de 2025. Ricardo Cardim é um especialista em projetos sustentáveis e multifuncionais de paisagismo com uso de biodiversidade nativa brasileira. Para apresentar esse botânico e o trabalho que ele realiza, eu pedi algumas palavras iniciais do ambientalista Eduardo Jorge, um dos consultores do Espaço Democrático que participou daquela reunião. Vamos lá. Você é um especialista de uma área intimamente ligada à questão ambiental, que hoje, com a mudança climática, é a política pública mais importante do mundo. Nós somos, mais ou menos, simpatizantes, assim, vamos dizer assim, e temos compreensão da importância. E o caso do Ricardo, eu acho muito interessante para a gente, porque ele cuida de uma área que é talvez a área responsável pela existência da vida na Terra, depois de Deus, claro, né? Que são as bactérias as bactérias e as plantas, né, que formaram a atmosfera da Terra. Então a história da Terra mostra que essa área que o Ricardo ele é especialista, né, é a responsável principal da criação e da manutenção da vida na Terra. Foram as plantas, foram as bactérias que criaram a quantidade de oxigênio necessário para compor essa explosão de vida que a gente tem no mundo. Então é muito interessante que o Ricardo possa mostrar e falar com essa especialidade que ele tem. Eu conheci o Ricardo porque tem uma história muito interessante. Eu era secretário de Meio Ambiente, já em 2005, do Serra, depois do Kassab, e ele era dentista, muito bem situado, com um consultório muito bem montado lá perto da Berrini, né? Da Berrini. E lá pelos 2005, 2006, eu conversando com ele, ele disse: Eduardo, eu não vou ser mais dentista não, eu vou ser botânico. O que é isso? Legal. Como é que pode dar um salto desse tipo? Eu sempre quis ser desde menino, e você? Então, isso foi praticamente há 20 anos atrás, quase, né? E mostra a determinação de uma pessoa, né, de escolher as coisas que realmente quer fazer. Eu admiro muito você, então, por essa sua determinação e coragem de fazer o que o sonho seu determina. E foi para a USP, fez botânica, fez tudo, depois montou empresa, e hoje o Ricardo é praticamente um dos paisagistas mais requisitados para a arborização urbana de grandes obras aqui no Brasil, em São Paulo particularmente, né? E além de tudo, né, além da questão técnica, ele é um comunicador, porque isso é muito importante. A Eldorado, a Globo, ele é uma espécie de botânico e paisagista pop, que fica sendo entrevistado por essas empresas de comunicação e falando sobre árvores na cidade, e árvores da cidade do Brasil, né? E uma coisa que eu escrevi um livro extraordinário, esse livro dele, isso aqui é um monumento, né? Ela já está na segunda edição. Essa é a segunda edição, a gente lançou em novembro do ano passado. Como é que chama? Remanescentes da Mata Atlântica. Das grandes aves da floresta original e seus vestígios. Ele anda Eu sei que é direita, mas posso para a esquerda também. Ele anda pelo Brasil inteiro, né, fotografando as grandes mães da vegetação brasileira. É uma coisa incrível, né? Então, eu acho que para a gente que tem interesse nessa questão ambiental e sabe da importância da questão da floresta, da arborização, e também vive numa cidade difícil como São Paulo, onde a arborização é necessária, mas muita gente vê como um problema, né? É interessante discutir e ouvir a opinião dele sobre isso, sobre o potencial, inclusive econômico, né, que o Brasil poderia ter se aproveitasse de forma adequada, né, os seus recursos nessa área. Bem, obrigado, Eduardo. Vamos lá. É um grande prazer participar com vocês aqui hoje. E a ideia aqui é trazer alguns aspectos ligados ao assunto meio ambiente, que é muito pouco abordado no Brasil. Então eu vou fazer uma apresentação de uns 30 minutos, 35 minutos,
e depois a gente bate um papo. Só vou minimizar aqui para não ficar, vou pegar na frente aqui. Vamos lá, né? Então, como o Eduardo disse, né, minha vida foi uma vida que dá para escrever um livro, né, pelas mudanças, tudo. E hoje a gente tem um escritório, eu e a minha sócia, que é minha esposa também, que é arquiteta, que tem 40 arquitetos e cerca de 200 grandes projetos no Brasil inteiro. Então, a gente trabalha com paisagismo, que trabalha com ciência, trabalha com biodiversidade brasileira, e essa experiência tem sido muito enriquecedora nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia no nosso escritório o maior empreendimento imobiliário do Brasil, que é o Parque Global, que é um projeto aqui em São Paulo, na Zona Sul, de 18 bilhões de reais, 100% com as plantas nativas do Brasil, 230 espécies. Já foi entregue uma parte, ainda está em andamento outra. Esse também é um empreendimento recente nosso, o edifício Salma Tower, que é o primeiro edifício, né, até em cada andar uma Mata Atlântica com restauração ecológica científica, com 150 metros quadrados. Se você somar todas as florestas, dá a projeção do terreno praticamente. E esse é hoje o edifício mais caro para alocar do Brasil. Já está quase, pior que está quase todo locado já. E aqui dentro, né? Então cada andar tem uma floresta de Mata Atlântica, né? E o interessante é que o mundo está mudando, porque um dos locatários lá foi um grande escritório de advocacia. E um amigo meu teve nesse escritório semana retrasada e me falou: Cardim, você não sabe, eu cheguei lá, tinha um monte de cara de terno e mulher de taier dentro da floresta fazendo reunião, né? Então olha como o mundo está mudando, né? Isso realmente passa a ser encarado como valor, né? E eu também trabalho muito essa questão, né, da educação, da comunicação, né? Eu escrevi os livros, depois eu vi que o Instagram poderia ser uma ferramenta muito importante para isso. E aí eu acabei montando 1 ano e meio atrás um Instagram educativo, e o poder disso é inacreditável, né? Então, por mês, cerca de 4 milhões de visualizações dos meus vídeos, tudo, né, nesse canal, né? E sempre trazendo essas questões embasadas em ciência, tudo. E o que eu quero trazer aqui é uma agenda ambiental que é bastante diferente do que a gente ouve falar o tempo todo aqui no Brasil, né? Essa revista Veja é muito interessante, né? Ela aqui está que cobriu, mas Como Viver em São Paulo, está escrito aí, né? Então é de 76, ou seja, quase 50 anos atrás, está o personagem aí numa situação caótica urbana, né? Com poluição, sem árvore, inundado, né? Nada muito diferente de hoje em dia, se a gente fosse fazer uma charge desse tipo. Vamos lá, né? Então, hoje o Brasil é o país mais urbanizado do mundo, isso não é pouco, né? De cada 10 brasileiros, 9 moram em cidades. Isso mudou muito rápido. E a agenda ambiental brasileira ainda é uma agenda muito importada, eu considero. A gente se preocupa muito com grandes questões que vêm dos países frios e ricos, né? Então, questões do carbono, poluição dos oceanos, energia limpa, claro que todos assuntos importantíssimos, né? A nossa Amazônia, tudo, mas muito distantes da realidade desses 87,4% de brasileiros que moram nas cidades, né? Então, são agendas que ocupam quase toda a questão ambiental, mas falam de assuntos que vêm muito lá de fora. E o fato é que as nossas cidades se desenvolveram de forma caótica no século passado, não atentando a interesses coletivos, principalmente ligados ao verde, né? Então, São Paulo, por exemplo, você tem situações como essa, né? O sujeito tem que tomar sol no meio do minhocão porque não tem área verde para ele tomar sol, né? E isso cresceu de uma forma absurdamente rápida. Vai ser estudado certamente no futuro, daqui a 50, 100 anos, esse momento que a gente viveu, né? Dessa curva. Uma cidade que tinha aí 30 mil pessoas em 1880 vai para 22 milhões em 2025, né? Então é uma situação muito interessante com relação à humanidade, nesse crescimento das cidades, né? E claro, esse crescimento muito rápido expulsou o verde, tanto na área formal, que a gente tem muitos edifícios aí fora da escala humana, né? Parece que vai cair em cima de você, e terrenos que eram quintais que vão sendo ocupados por novas edificações do mesmo porte. Essa aí já virou, inclusive, prédio, né? E nas áreas socialmente vulneráveis, tem autoconstrução em lotes pequenos, não sobra espaço para nada, e isso vai criando as ilhas de calor dentro da cidade, né? As cidades também que são extremamente áridas, né? Difícil se andar a pé, porque os interesses dos loteadores sempre prevaleceram, geralmente, sobre os interesses públicos, na época do loteamento das cidades. E a questão da árvore, que ser árvore no Brasil é dificílimo, né? Tudo conspira contra a vida da árvore nas cidades brasileiras, de norte a sul, de leste a oeste.
Então, alguns problemas que a gente tem, né? A gente não tem, falta corpo técnico, equipamentos, né? Regramento, manutenção, fiscalização, plantios de baixa eficiência sem a análise científica, mas principalmente, né? Considerado assunto menor, supérfluo. Eu viajo o Brasil inteiro, a gente tem projetos do Brasil inteiro, desde Alta Floresta, Maceió, Porto Alegre. Muitas vezes me levam para conversar com prefeitos, e eu percebo que eles sempre percebem que eu sou um decorador, né? Quando a gente fala de meio ambiente urbano. Não é a verde da cidade para ficar bonitinho. Não é uma ferramenta, não é uma coisa maior, né? Como seriam esses assuntos que vem da agenda importada. E a população, né, diante dessa visão, acaba tornando-se amigo e inimigo das árvores, né? Porque existe uma relação de amor e ódio, né? Então, querem arrancar, podar, não cuidam das árvores. Mas fato é que existem provas cabais em praticamente todas as cidades brasileiras da inexistência de manutenção das árvores na cidade. Elas são plantadas, depois abandonadas. Você vê aqui uma cerquinha, acho que é da sua época, Eduardo, essa cerquinha. Ele tá lá há 20 anos a árvore, cresceu, está sendo engolida, está doente por causa do ferro dentro dela. Aqui em Belo Horizonte também, ó, estourou. Isso mostra que não teve uma equipe de fiscalização jamais passando lá e falando, puxa, vamos tirar essa cerquinha. Não, simplesmente é removível. Uma das coisas mais comuns que a gente vê nas cidades, em qualquer rua que a gente vai, se for aqui a gente vai ver isso, essa cimentação, sufocamento, algo que uma simples maquita resolveria, né? E aí a árvore apodrece, perde oxigênio, perde nutrição, inunda, a cidade fica impermeável, etc, né? E cai, claro. Né? As podas que a população fica pedindo, né? Os políticos falando de poda, só que poda, como é feita no Brasil, muitas vezes é sentença de morte da árvore. Porque a poda correta é a poda de formação, quando o galho ainda é pequeno. Eu explico. Se eu cortar meu dedo aqui agora, assim, um pedaço, eu não vou morrer. Eu vou conseguir cicatrizar isso provavelmente antes de eu morrer. Se eu cortar meu braço, eu provavelmente vou morrer, porque meu corpo não vai cicatrizar aquilo antes de eu ter uma infecção muito grave, eu perder muito sangue. É a mesma coisa com árvores. Galhos muito grandes de árvores, eles não conseguem ser fechados pela casca antes de contaminados por patógenos, fungos, bactérias, cupins, etc. E aí você vê muito em São Paulo, o que mais vê? É isso, uma árvore que a podridão da árvore começa pela poda, né? Então você vê aqui, foi podado, a casca apodreceu e ela ficou oca aqui. Né? Aqui na frente da USP, né? Da parte de botânica. Cortou um galho grande, abriu um buraco, a árvore está podre. Isso aqui qualquer rua de São Paulo a gente vai achar. Então, as podas feitas nas cidades brasileiras são fábricas de quedas de árvores. Falo com total tranquilidade disso. E aí, nas cidades, principalmente menores, que a gente não tem um corpo técnico presente, né? Aí tem aquela coisa do gestor público que coloca lá o amigo na Secretaria do Verde, que não é da área, etc. Essa arbustização. Plantam qualquer coisa nas calçadas, né? Esses pequenos obstáculos, né? Pinheirinhos, buchinhos, etc., que é completamente inútil com relação aos serviços ambientais da cidade, né? E hoje a gente vive uma coisa que é muito grave. A gente, como não cuidam das árvores da cidade, as pessoas começaram a ficar com medo de árvore. E as companhias elétricas começaram a fazer muita pressão nas últimas décadas para plantar árvores anãs, árvores que não chegam até a fiação. E conseguiram, fizeram vários manuais de arborização indicando essas árvores anãs. E só que acontece, se eu tenho uma árvore que não faz sombra, ela não reduz a temperatura da cidade, ela não aumenta a umidade do ar, não regula o clima, não segura, ela equivale a um galho de uma árvore grande. E isso está acontecendo à torto à direito no país inteiro. Então Curitiba, por exemplo, eu estive na semana passada em Curitiba, uma das principais avenidas de Curitiba, sem nenhuma fiação, sem nada, está sendo inteiramente plantada com cerejeira japonesa, que é uma árvore que não cresce mais do que 3, 4 metros, não faz nem sombra direito, não tem nada a ver com a nossa biodiversidade, em extensão enorme. Ou aquele ipê amarelo anão também, que também não provoca sombra, não faz sombra, não gera o que a gente precisa para as cidades. E a gente está tendo, ao mesmo tempo, o apagão verde das árvores grandes na cidade. O que é isso, né? Nossos avós plantaram árvores grandes na cidade. Então, a Companhia City, né, com as tipuanas, jacarandás mimoso, pau-ferro, sibipiruna, árvores que faziam sombra, grandes em toda a cidade. Essas árvores estão morrendo, final de vida, elas têm um acúmulo enorme de maus tratos e tal, elas estão sendo cortadas e largados, os tocos delas, né, que viram latas de lixo. Isso aqui é no meu bairro, do lado da minha casa. Né? Então as pessoas vão jogando coisas lá. E quando são trocadas por árvores anãs. Isso aqui é um ipê amarelo adulto, ó lá. Que sombra que dá essa árvore? Nenhuma. Né? Só que para o leigo, para o cidadão, ele olha uma muda
de uma IP amarela e fala, puxa, a prefeitura está plantando árvore, que beleza. Mas é uma árvore que nunca vai valer mais do que um galinho de uma tipuana, como essas que nossos avós nos legaram. Quem aqui não lembra da Alameda Santos, 20 anos atrás? Era um túnel verde, né? Hoje já está todo banguela. E a gente tem as novas praças públicas, né? Muitas gestões municipais preferem pegar a praça da cidade, que tem árvores grandes, colocar tudo abaixo, faz um paisagismo da moda, coloca lá um punhadinho de palmeirinhas estrangeiras e vira um deserto aquela praça, né? A gente também teve isso na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, com o Museu do Amanhã. Então isso está acontecendo, eu recebo muita denúncia no meu Instagram sobre isso. Anhangabaú, calma que a gente chega lá. E o que acontece? Na ausência de um Estado que se preocupe com a arborização urbana, as pessoas tentam se virar, quem gosta de árvore. Aí fazem coisas como essa, plantam plantinhas de vaso no lugar de uma árvore dentro de um pneu, um abacateiro, uma mangueira, que é plantas exóticas, num lugarzinho pequeno. Mas o que mais acontece é o plantio dessas espécies que a gente chama de shopping, né? São essas plantas que são vendidas pela Olambra, pela grande indústria de plantas ornamentais no Brasil, todas estrangeiras, e que as pessoas acabam colocando na calçada. Aqui, por exemplo, do lado da minha médica, eu tinha uma sibipiruna, cortaram, a pessoa plantou dentro do oco essa ficus lirata que tem em qualquer shopping, e isso vira uma árvore gigantesca, né? Aqui na Maria Figueiredo, na Paulista, por exemplo, alguém plantou essa falsa seringueira, uma ficus elástica. Olha, quem plantou não tem nem ideia qual o tamanho que essa árvore fica. Ela fica desse tamanho. O pior é que ela já está grande, inclusive. Essa foto eu tirei em 2010. Hoje ela já está grandona. E ninguém passou lá e tirou ela também, continua lá. E da onde vem essas plantas, né? Vem da indústria internacional de plantas ornamentais. Uma grande indústria sediada principalmente na Holanda, que dita as modas para o mundo inteiro. Então, olha aqui nos anos 50 a falsa seringueira decorando aqui a propaganda, e olha aqui ela na Cobase hoje em dia, vendendo aqui milhares e milhares, né? E o que acontece é que muitas dessas árvores estrangeiras que são colocadas na arborização, elas não têm variabilidade genética, porque são feitas de clones lá na Europa, de plantas que vieram da Ásia. E aí, quando chegam aqui, se vem algum inimigo natural, acaba com todas elas. É o que está acontecendo com as ficus benjamina, que elas tiveram uma mosquinha branca na sua gestão, lembra, Eduardo? Começou a ter isso por a falta de variabilidade genética, chegou a decretar situação de emergência, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Porque todas as árvores perderam as folhas ao mesmo tempo e elas continuam doentes, soltando as folhas. Essa é a que mais mata em São Paulo, sabe? Ela cai em cima de pessoas, ela é uma madeira completamente... ficus benjamina. Bem, aí a gente saiu falar de ilhas de calor, né? É totalmente correlacionável, né, o calor com a falta de árvores na cidade, né? Então a gente vê aqui a Zona Sul, que ainda tem árvore, olha o friozinho que é, né? São Paulo, Anchieta contava que as poças d'água congelavam no inverno, né, nas cartas jesuíticas. E aí se compara, né, São Paulo, na foto de satélite, essa massa compacta de concreto, né, quase impermeável. Aqui a gente tem o zoológico aqui embaixo, ó, um pedacinho do zoológico aqui, ó, um pouquinho de área verde, né? Parque do Carmo aqui, compara com Berlim, que também não é uma cidade pequena, 6 milhões de pessoas, mas olha como o verde entra na cidade. Existe uma harmonia entre o verde e as construções. Aí você vê as ilhas de calor em São Paulo, é uma coisa drástica, né? Essa cidade é uma grande fogueira. Então olha a diferença das ilhas de calor de São Paulo com Berlim. São cidades de milhões de habitantes, mas a gente vê uma diferença gritante nesse sentido. E agora uma coisa que a mídia fica falando ao torto e ao direito, mudança climática global, o que o Trump vai fazer, o que a China vai fazer, mas ninguém fala em mudança climática regional. Mudança climática regional é até mais séria para cidades como São Paulo do que a mudança climática global, que é provocada justamente pela falta de verde na cidade, o excesso de impermeabilização, como aqui o Anhangabaú, que leva às ilhas de calor, aos eventos climáticos extremos, que estão cada vez mais extremos, e a mudança de clima drástica da cidade das últimas décadas. Então São Paulo deixou de ser a terra da garoa para ser a cidade das tempestades. Quem não lembra, né? Era cantado em verso e prosa São Paulo da garoa. Hoje, se tiver garoa 3 dias por ano, é muito. E a gente tem tempestades cada vez mais severas. Então isso é uma mudança climática regional. E isso deveria ter muita atenção por parte da política, da economia. E hoje semeamos tempestades violentas, é nossa escolha, então é deliberado. A gente optou por ter uma cidade árida, quente, que leva às mudanças climáticas regionais, tempestades extremas, e a ciência mostra que isso vem aumentando de forma exponencial ano que passa.
e que são agravados ainda pelas mudanças climáticas globais. Agora, uma coisa que é muito grave, eu falei com isso na prefeitura, que eu tenho participado lá na Comissão de Mudanças Climáticas, no grupo de trabalho de podas, tudo, né, que o que aconteceu nesse último final de ano? A gente teve 3 grandes tempestades. Nessas 3 grandes tempestades, faltou luz de 3 a 6 dias. Minha casa ficou sem luz 5 dias, eu perdi 3 aparelhos de ar-condicionado. O que vai acontecer agora com a ciência mostrando que vão ser cada vez mais periódicos e intensos esses eventos climáticos extremos? Vai chegar o verão, e logo, que a gente vai ter 3 tempestades fortes em 3 semanas. Nesse momento, a gente vai ter 15 dias sem energia elétrica, em partes da cidade consideráveis, porque como a arborização urbana não é cuidada, ela é exigida pelo vento, ela cai em cima da fiação que não é enterrada. O que acontece é que se cai tudo mais ou menos ao mesmo tempo, que já está acontecendo, a gente vai ter falta de energia elétrica para o bombeamento de água dos prédios, para a conservação de alimentos e para manter a economia. Eu perguntei para a prefeitura, eu falei, que prefeito que vai conseguir segurar uma cidade como São Paulo 15 dias sem energia elétrica? Né? O colapso disso, mas porque a água depende da energia elétrica, a alimentação, tudo. Então, a fiação, essa questão está se levando para frente. Mas a gente já viu nesse ano que vai acontecer. A gente vai combinar tempestades consecutivas e a cidade vai parar. Essa é uma parte. Agora, outra parte muito importante, que ninguém ensina para a gente na escola de direito também, é sobre o país que a gente nasceu. Né? Também nesse mapa, ele mostra, quanto mais vermelha a cor, maior a diversidade de plantas nativas naquele local. A gente olha aqui o mundo temperado, rico, do hemisfério norte, não tem nada vermelho. A África não tem nada vermelho. Tem alguma coisa vermelha aqui no Sudeste Asiático, naqueles paraísos, Malásia, etc., né? A Amazônia também não tem nada vermelho, tem um pouquinho aqui nos Andes e na Costa Rica. Aonde está a parte vermelha do Brasil? Justamente entre as 2 maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui está um dos lugares de maior diversidade de plantas de todo o mundo. Né? Isso não é pouco, é muito grave isso aí. Então o Brasil, para a gente entender, né, em apenas 1.000 metros quadrados de Mata Atlântica, ou seja, 1/10 de um quarteirão, você pode ter 144 espécies diferentes de árvores. Enquanto na Europa, somente 5% das florestas existentes tem mais de 6 espécies diferentes. Então é um 7-1, né? A gente tem uma situação no país completamente diferente do resto do mundo, de riqueza dessa biodiversidade. Mas o Brasil não é fácil. Mesmo com a maior diversidade de plantas do mundo, 90% da vegetação urbana e paisagismo no Brasil hoje é de origem estrangeira. Então você vai aqui a Japão, aqui a Oceania, Malásia, China, tudo veio de fora. E como que isso funciona? Né? O Brasil, a despeito de ser um país, né, com essa biodiversidade imensa, né, ele tem as fontes de plantas, as empresas que fornecem as plantas para o Brasil usar nas cidades, por exemplo, estão na Europa, Estados Unidos e Japão. O Brasil, assim como muitos outros países do hemisfério sul, mega biodiversos, são importadores de plantas que são reexportadas e usadas no mercado interno. Então, é um negócio de louco, né? Como o bilionário que pedisse uma esmola para almoçar. Né? A gente é o mais rico do mundo em plantas e a gente traz tudo de fora para ser usado aqui dentro e ainda reexporta. E aí você vai em lojas de plantas aqui no Brasil, no mundo inteiro, são as mesmas plantas, né? É o esquema fast food. Então você vai para o Rio de Janeiro, para a Amazônia, tem as mesmas plantas que da Suécia, da Croácia, que Nova York, Londres. É um elenco de plantas comerciais globais que nem um Big Mac. É igual no mundo inteiro. Né? E esse elenco de plantas exóticas que vem da indústria mundial, ele substitui despreocupadamente a flora mais rica do planeta, que é a nossa. Então, o que eu vejo muitos dos condomínios que eu vou, você tem um lote que tem uma floresta que demoraria 100 anos para estudar ela e talvez entendê-la, as pessoas rapidamente cortam tudo e trocam por um punhadinho de plantas da Ásia, do Japão, da China. Isso provoca um genocídio de vida, problemas seríssimos, né? As frutas, né, que a gente fala, o Brasil é o país das frutas, mas no chapéu da Carmen Miranda só o abacaxi é nativo. Todo o resto é de fora. Né? Então abacaxi e maracujá são as únicas 2 nativas das 20 mais produzidas, ou seja, 10%. E não é que a gente não tenha frutas nativas incríveis, né? A gente tem, por exemplo, a perinha do cerrado. Quem já viu essa fruta? É uma fruta que tem pele de pêssego, uma polpa que mistura o caju e o limão, muito gostosa, que Guimarães Rosa falava no Grande Sertão Veredas, né? A limonada de pera do campo. Hoje você pode ter 10 bilhões na conta, você não consegue comer isso. Ninguém produz. Isso é intangível. Né? Você não acha ninguém que forneça.
Então, como o Sérgio Buarque de Holanda falava, né, nós somos uns desterrados em nossa própria terra. Nós continuamos, no quesito natureza no Brasil, como aquela elite que andava de casaca de lã, cartola e pele no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, né, olhando para a Europa, olhando para fora e de costas para o seu próprio país, com essa riqueza imensa. Bem, essa preferência cultural tem efeitos ecológicos e efeitos culturais. Ecológicos, né? Muitas dessas plantas estrangeiras são plantas invasoras, que é a segunda maior causa da perda de biodiversidade nativa no mundo, né? E vai totalmente contra o nosso artigo constitucional 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, isso aqui é o litoral norte de São Paulo, olha um exemplo. Jundu, vegetação típica da biodiversidade, bioma em alto risco de extinção. Aqui começa a Mata Atlântica. O pessoal que colocou essa placa não tem sequer noção que todas as plantas, todas, sem exceção dessa beira de praia, são plantas estrangeiras que vieram espontaneamente do paisagismo deles e que substituíram as nativas que estavam lá há dezenas de milhares de anos, e como todo mundo é leigo, ninguém percebeu. Mas o que a gente tem aqui são plantas que vendem em supermercado, em qualquer supermercado, né? Então, aspargos, jiboia, chapéu de sol, tudo de fora. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, a palmeira australiana Serra Forte, que eu falei, eu enchi muito paciência do Eduardo com isso, né? Que é uma palmeira que dá essas bolinhas vermelhas da Austrália, plantada aqui no começo do século passado no Anhangabaú, e ela acabou, sem inimigos naturais, dominando as florestas nativas de São Paulo. Aqui é a floresta da USP, atrás do nosso herbário. Os arquitetos adoram. Adoram. Eles são negacionistas ecológicos, né? Então, aí você tem, olha a quantidade de palmeira dentro dessa floresta. A ciência mostrou que ela equivale a um trator para a biodiversidade. Ela não deixa a Mata Atlântica rebrotar, não passa a luz. E ela faz um recrutamento tão rápido que a biomassa inteira expulsa Jussara todo mundo. Né? E o paisagismo é a principal via de invasão de plantas exóticas no planeta, né? Isso é ciência, né? Vários artigos mostram isso. Então, muitas dessas plantas que a gente vê nos nossos jardins, que são bonitinhas, mas elas destroem essa biodiversidade que é a maior do mundo e a gente herdou. Até a grama esmeralda, já vi grama esmeralda invadindo o restinga e cobrindo orquídeas em extinção. E isso, nenhum tribunal olha. É o livro do Brejo. Né? E olha como que pode fazer. Essas plantas invasoras podem diminuir a quantidade de espécies nativas em quase 90%. E a abundância de indivíduos nativos na floresta em até 80%. Muda o solo, muda nutrientes. São muitos problemas. Né? Aqui as jaqueiras lá da Tijuca, né, que criam sistemas únicos na floresta. E aí você tem implicações que as pessoas sequer imaginam. Né? Por exemplo, né, as frutas que a gente tem à venda hoje, né, manga, banana, tal, essas frutas, muitas delas foram melhoradas na Europa para serem que nem Big Macs, bombas de açúcar, para que nós humanos queiramos comprá-las, né? Então, elas foram desenhadas em laboratório para nos instigar a compra. E o que acontece? Na hora que a gente planta essas árvores, os pássaros nativos que há milênios plantam a floresta e comiam as frutinhas sem graça da floresta, né, que nem aqui um caqui do mato, por exemplo, um coquinho, na hora que eles têm uma manga, eles vão comer a manga, que nem a gente vai comer o Big Mac e não a cenoura. E aí o que acontece? Eles deixam de plantar a floresta, porque eles se satisfazem com essas plantas cheias de açúcar, não consomem mais a floresta e não fazem mais o cocôzinho plantando a floresta. Ao mesmo tempo, muitas dessas frutas são invasoras e acabam entrando dentro da floresta. Então isso aqui é uma implosão da biodiversidade da floresta que só a academia sabe. Isso não é divulgado para ninguém. As pessoas acham que é legal deixar fruta estrangeira para os passarinhos comerem. Peraí que ele está voltando. Pronto, foi. Né? E aí a gente tem as APPs, parques federais, estaduais, reservas legais, protegidas por lei. Vai cortar uma árvore lá, ver se você não vai preso. Agora, cheio de espécie invasora, destruindo aquilo, comprovadamente pela ciência, e nada acontece. Esse tipo de destruição pode. Pronto, foi. E o que vai acontecer no Brasil se a gente não fizer nada? A invasão biológica é recente que nem as nossas cidades. As cidades grandes no Brasil têm menos de um século. No Havaí, que existe muito paisagismo estrangeiro, e é uma ilha, florestas inteiras foram substituídas por grupos de plantas estrangeiras, como goiabeira, aroeira brasileira. A ciência mostra isso e chama isso de novos ecossistemas. É o que vai acontecer nas florestas brasileiras, próximas dos humanos e se espalhando cada vez mais que nem um câncer. Né? Porque essas plantas são que nem um câncer, elas vão ocupar um organismo e substituir esse organismo.
E é muito bom, ano passado, que saiu esse relatório temático, né, sobre espécies exóticas invasoras do governo brasileiro, que mostra que hoje é consenso científico a questão da invasão biológica como um dano severo à biodiversidade, né? Então, hoje, se falar que você é contra isso, é negacionismo ecológico, porque está aí mostrando que é um consenso de pesquisa de alta qualidade, né? Muitas evidências científicas. E aí, olha que interessante, né? Ano passado, teve essa matéria, que é o seguinte: o Aedes aegypti da dengue, né, que tantos males causa para as pessoas, né, não consegue sequer se instalar em uma área florestal. Ele só se estabelece em um ambiente com menos competidores e nenhum predador. O Aedes aegypti lida mal com a biodiversidade brasileira. E quando a diminuímos, é criado o nicho perfeito para o mosquito se instalar e se reproduzir. Quantas pessoas não morreram de dengue, de outras doenças derivadas do Aedes aegypti, ou sofreram muito? Imagine se, ao invés de 90% de plantas estrangeiras, nossas cidades tivessem 90% de plantas nativas. Equilíbrio ecológico. Quantas vidas não teriam sido salvas pela não adaptação do Aedes aegypti às nossas cidades? Então, os desdobramentos são muito importantes sobre isso, né? E a parte cultural, né? Hoje a gente sofre uma erosão cultural. As pessoas não sabem o que é brasileiro. Você fala, manga é brasileiro? Claro que é. Não, é da Índia. Banana é brasileira? Claro. Não, é também da Índia. Mas o que é um cambuci? É um bairro. Não, é uma fruta. E essa árvorezinha que tem um trançadinho no supermercado? É brasileira, vejo em qualquer lugar? Não, ela é da Ásia. Então as pessoas não sabem mais nada sobre essa riqueza imensa que a gente herdou. Tem um araçá. É, araçazinho no meio. E aí todo mundo já ouviu falar das sequoias, né? Muitos já conheceram as sequoias, sempre aparecendo e tal. Mas quem conhece a maior árvore viva da Mata Atlântica, que é o Jequitibá de Camaquã? Olha o Jequitibá de Camaquã. Ele é do tamanho de uma sequoia. É uma árvore gigantesca, está numa fazenda de cacau abandonada, perto da BR-101, que o dono não tem dinheiro nem para fechar a cerca. Né? E está lá. Né? Então, a gente não conhece nada, né, sobre a nossa biodiversidade. Até as expressões culturais, na arte, na moda, é tudo feito com plantas estrangeiras. Você vê onças no meio de plantas mexicanas, bananeiras asiáticas, plantas africanas com tucano, tudo misturado. Isso em Parque Nacional. Essas fotos eu tirei da lojinha do Parque Nacional do Foz do Iguaçu. E aí acontecem coisas absurdas como essa. Na COP30, o governo tem a ideia de fazer uma árvore de arame com plantas exóticas invasoras. Ela fez uma árvore que ela colocou esse lambari roxo, que é uma espécie comprovada pela ciência como uma espécie exótica invasora dos ecossistemas brasileiros. Né? Imagine regar isso, cheio de coisa de plástico. Por exemplo, a gente tem no Jardim Botânico de Brasília, nossa capital federal, o Centro de Excelência do Cerrado. Você vai no Centro de Excelência do Cerrado, que desmatou o Cerrado para existir, você olha no Google Earth, tinha um Cerrado, desmataram, fizeram o Centro de Excelência do Cerrado. O paisagismo do entorno do Centro de Excelência do Cerrado tem plantas exóticas invasoras. Então é feito com o capim do Texas, que na verdade é um capim da África do Sul, com a grama esmeralda, que é chinesa, e com a cica, que é do Japão. Né? E tem também aí a rafis asiática, jasmim asiático, né? Então, isso é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Como assim, né? Aí eu recebo o passaporte da minha filha, novo, é um passaporte dedicado à paisagem brasileira, os biomas brasileiros. Aí quando estou olhando lá, para na hora da araucária. Tem lá a gralha azul, todo mundo conhece da araucária, o pinhão, todo mundo conhece da araucária, e aí quando foram desenhar a pinha da araucária, colocaram a pinha do pinus, do pinheiro norte-americano invasor, que é um dos maiores degradadores da biodiversidade brasileira, segundo a ciência. Né? Isso num documento máximo do Brasil, feito pela Casa da Moeda. Tem um erro crasso desse. Ninguém revisou para saber que isso é o pinheiro estrangeiro invasor, que não é nenhum segredo, é um pinus. Na frente do Ministério do Meio Ambiente em Brasília, o órgão máximo da biodiversidade, que é a maior do planeta, 100% das plantas são estrangeiras. E muitas são invasoras, né? Como a gente tem aqui a espada de São Jorge africana, por exemplo. E areca, tudo só tem planta estrangeira. E aí, na frente do Ministério, a gente tem uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, né? Segundo a IUCN, que é a leucena, lançando seus milhões de sementes que destroem o cerrado. Né? Então isso mostra como a gente cuida hoje desse patrimônio único que nós herdamos no nosso território. Bem, aí diante desse quadro, né, quais poderiam ser os caminhos, né,
para as cidades verdes de terceira geração no Brasil e, consequentemente, preservar o que sobrou fora das cidades, né? Então, por que as ruas brasileiras não são assim? Por que a gente tem ruas assim, com túneis verdes? Essa é uma rua em Porto Alegre. Olha lá, tem fiação elétrica, tem transformador, todo mundo passando aqui também. Aqui em Araraquara, interior de São Paulo, olha essa rua. É uma rua que é a rua que é a atração turística da cidade. Então, os melhores restaurantes, tudo, porque é um corredor verde. As pessoas vão lá no domingo à tarde para passear. E aí, né, aquilo que eu falei, né, essa aqui é uma situação interessante. Eu plantei essa árvore com o pessoal da Globo, lá perto do Mercadão da Lapa. Eu acabei de plantar, foi um senhorzinho embaixo ficar na sombra dela. Né, isso mostra como são hostis as nossas cidades. E por que a arborização anã não funciona para nada. O que a gente precisa é isso, é sombra de verdade nas cidades. Para a gente reduzir temperatura, que tem regulação do clima, resiliência às mudanças climáticas. Né? Mas fiação elétrica não comporta arborização alta? Comporta sim. São Paulo sempre teve arborização junto com a fiação. O problema é que a arborização não é cuidada. E claro, fica muito mais caro cuidar da arborização do que não ter arborização. Então optam por fazer árvores anãs, porque aí se a árvore anã cai em cima de você, você faz assim, porque ela pesa 3 quilos. É um graveto. Né? Agora, uma árvore grande, você precisa ter polo de formação, precisa ter manutenção, aquilo que eu mostrei daquela gradinha enforcando a árvore, não pode acontecer. Tem que ter equipes de cuidado, né? Agora, uma única e importante solução para as cidades caóticas que a gente herdou do século passado, que é muito simples, é isso. É você colocar árvores entre as vagas de carro, reorganizar as vagas de veículos, coisa que já é feita na Alemanha, na Europa, até no Peru, né? Você coloca lá uma área permeável de 1 metro por 1,5 metros, planta uma árvore de grande porte como uma cabreúva, tem a vaga de carro de 7 metros, coloca outra árvore, você pode criar túneis verdes em toda a cidade. E São Paulo pode voltar a ser a cidade da garoa, até mesmo nas avenidas da periferia de comércio. Claro que isso precisa de educação para explicar, mas tecnicamente é totalmente viável fazer isso. Não é nenhuma novidade fazer isso. E hoje as pessoas estão completamente isoladas da natureza, né? As crianças crescem olhando para telas, almoçam vendo telas, né? O dia inteiro em telas, videogames, ninguém mais sobe em árvore, é proibido pisar na grama. Isso no Parque da Luz tem placas enormes. Meu filho levou bronca lá porque foi andar no Parque da Luz e pisou na grama. E aí o que a gente tem feito no escritório, né? Então eu vou mostrar aqui. Então essa floresta eu fiz no teto do Citibank da Paulista. Né? Foi uns 100 anos do banco, a gente plantou essa floresta, ela cresceu ao tamanho. Então, assim, técnica a gente tem, né? Condições para isso a gente tem. O que precisa é políticas públicas, educação da população. Aqui é a floresta de bolso que a gente fez, que são restaurações de Mata Atlântica em áreas públicas de São Paulo. A gente fez 17 delas em São Paulo, de 2016 até 2020, mais ou menos. Depois a gente não conseguiu mais fazer porque a prefeitura não deixou de plantar. Onde é isso? Isso aqui é no Bosque da Batata, fica na rua Paz Leme com a Butantã e Padre Carvalho, atrás da igreja de Pinheiros, né? Fica ali atrás da igreja. Né? Olha de cima que coisa linda, né? Então isso poderia ser política pública para colocar isso como uma grande rede neural na cidade, onde a gente iria diminuir a temperatura, né? Trazer a cidade para uma segurança climática. Né? Então, as coisas já foram testadas, já funcionam, o que precisa é de vontade política. Aí o que eu vim trazer aqui para vocês hoje, né, que eu pedi para o Eduardo Jorge, né? Essa foi a introdução, mas são 2 políticas públicas que hoje eu considero fundamental diante do que eu expus, né, dessas justificativas, né? A gente precisa urgente de órgãos federais para trabalhar pelo verde urbano. Não adianta mais deixar a direção disso só no município ou só no estado. Principalmente cidades pequenas e médias, que é aquilo que eu mais vejo. O Zequinha da farmácia é colocado na Secretaria do Verde, o Tonico do Gás, né? E aí aquilo não tem capacidade de gestão técnica, não tem nada. Né? Então o que a gente precisava hoje era um sistema único de arborização junto a uma Embrapa, paisagismo e arborização. Né? Então, hoje árvores não são mais opção enfeite, né? Mas serviços essenciais, né? Para as mudanças climáticas, regulação do clima e saúde da população. As árvores urbanas devem ter a mesma prioridade que a existência de outras infraestruturas vitais, como água, esgoto, eletricidade. A árvore é serviço essencial, não é mais enfeite como se achava nos anos 70, né?
E aí elas precisam estar de forma abrangente e ampla nessas malhas urbanas, para resfriar a cidade, principalmente. E a gente precisa de uma mudança drástica de gestão. O que vem sendo feito até agora não adianta. Tá? Tem muita coisa errada. Precisa que nem o computador que você desliga, espera um pouco e reinicia a máquina para ele conseguir trabalhar. Acho que é urgente educar a população sobre a importância do verde urbano. A gente tem que falar menos de carbono, menos de geleira, de golfinho, de baleia, de plástico, começar a falar de cidades, de meio ambiente urbano, da vida cotidiana das pessoas, para mudar essa má vontade acumulada das pessoas contra as árvores, que só se deve, claro, à falta de manutenção das árvores. Porque se existisse fiscalização que retirasse árvores erradas, árvores doentes... Você sabe que em São Paulo é proibido aplicar qualquer tipo de produto nas árvores, mesmo produto natural. Se tem cupim, você tem que benzer ela. Você não pode colocar uma coisa. E aí o sujeito vai do lado, passa toneladas de veneno no telhado dele, na casa, e faz barreira química em volta da casa contra cupim, e a árvore não pode ter veneno, né? Não pode ter nenhum tipo de tratamento. Aí ela cai em cima de uma pessoa e mata uma criança. Ah, as árvores, né? Vilãs. Né? Então é muito grave isso. Isso não chega para a população. Né? E aí que eu falo, a gente precisa ter um órgão federal para regular, fiscalizar a arborização no país. Claro que não vai trabalhar só ele, vai ter o órgão municipal, vai ter o órgão estadual, mas precisa ter uma instância máxima que vai trabalhar com ciência para trazer essa importância e esse ordenamento que hoje é pulverizado. Né? Então, esse sistema único de arborização, ele faria a elaboração de diretrizes embasadas em ciência, conforme as regiões do país, pesquisa de técnicas de arborização para a nossa realidade, a regulamentação, a obrigatoriedade de arborização eficiente e abrangente, a fiscalização se os repasses estão acontecendo, se aquilo está sendo seguido, colocar na agenda do país como um assunto maior e vital para a população brasileira, afinal 90% moram em cidades. E claro, a gente tem que ter recursos proporcionais à importância atual do tema. Hoje está totalmente aquém esses recursos. E junto, a gente precisa também lembrar para paisagismo e arborização. Não faz mais sentido a gente ficar pagando milhões de dólares por ano para comprar plantas estrangeiras que aqui são reproduzidas no país mais rico em plantas nativas do mundo. Né? Então a gente precisa ter um órgão de excelência como a Embrapa, que transformou a agricultura brasileira, para transformar as cidades também. Como que eles fariam isso? Eles fariam as pesquisas das plantas aptas e potenciais para serem arbustos, palmeiras, árvores nas cidades, né, conforme o bioma, etc., que já tem Embrapa de todos os biomas. E essa lista da Embrapa, ela iria ter toda a pesquisa de como aquelas plantas são cultivadas, para serem repassadas aos viveiros particulares, para que eles possam produzir essas plantas, já que os viveiros particulares não têm dinheiro para pesquisa. Né? Eu tenho amigos viveiristas, dos maiores viveiros do país, e eles me falam: Cardim, eu pago tanto imposto quanto quem fabrica graxa. E eu luto para colocar esse monte de planta nativa no mercado, é um inferno. Mas não consigo, né? Porque eu não tenho o menor incentivo fiscal nenhum para produzir plantas nativas. Ao contrário, a burocracia, a criminalização é enorme, porque as leis te veem como inimigo quando você quer produzir planta nativa. Eles te colocam como extrativista, não como cultivador, né? Então, são coisas que vêm vindo de décadas, mas que ninguém tem mexido, porque até então o meio ambiente urbano sempre foi um assunto de decoração e não de sobrevivência nas cidades, né? E isso daria fomento ao sistema único de arborização e paisagismo público e privado. Como, por exemplo, a gente poderia ter um mecanismo das compras públicas serem feitas com a lista da Embrapa. Aí isso geraria recursos já imediatos para esses viveiros poderem produzir essas plantas nativas brasileiras, né? Aí a gente poderia reverter esse quadro de 90% de plantas estrangeiras nas cidades, né? Fazer as listas de espécies exóticas, né? E fomentar a nossa biodiversidade, né? Então isso daqui são benefícios que vão direto na vida da população, que vão direto na sobrevivência da vegetação nativa fora das cidades, porque quem decide sobre a vegetação fora das cidades são as pessoas que moram nas cidades, né? Então a gente precisa ter um índice mínimo de espécies nativas regionais na arborização urbana, talvez 70%, né? Olha só, o Brasil tem a maior diversidade de árvores do mundo. O Brasil tem quase 9 mil espécies de árvores nativas, 14% das árvores do globo. Isso é ciência, né? Então a gente tem uma riqueza única. A gente usa esse monte de planta da Argentina, da Ásia, da América Central. Até o IP, que é mais plantado em São Paulo, é de El Salvador. É um IP da América Central que dá uma doença que chama vassoura de bruxa. Ninguém sabe disso.
Né? Então, também a gente precisa urgente. A vassoura de bucho lá do cacau? É parecido, é um fitoplasma, uma coisa assim. E aí, se o artigo 225 da Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como é que continuam produzindo plantas que são destruidoras da biodiversidade comprovadas pela ciência e estão no relatório do governo? Né? Então a gente precisa produzir essa produção e comercialização dessas espécies exóticas invasoras, porque isso vai contra tanto os cofres da União quanto a sobrevivência da biodiversidade brasileira. Você falou que precisa produzir, isso quer dizer precisa proibir. Proibir. Obrigado, Nilo. A gente precisa ter rótulos nas plantas. É muito interessante que com esse Instagram que eu tenho agora 164 mil seguidores. E tem posts aí que, assim, muita gente vê. E aí, às vezes eu fico acompanhando, quando eu tenho tempo, as conversas, e eu vejo lá cara que tem doutorado em medicina em Harvard, um jardineiro de Itacoaquecetuba, todos têm as mesmas dúvidas. Ninguém sabe que planta é nativa que tem em casa, isso aqui é invasor, isso aqui não é. Ninguém sabe nada. E falam, puxa, Ricardo, como é que eu faço para saber qual planta que eu uso, que planta que é legal? A gente precisa urgente ter uma rotulagem nas plantas, que nem a gente tem nos alimentos, né? Alguém de vocês, eu não sabia o que era gordura trans antes de ter rotulagem em alimento. Hoje eu olho, se tem gordura trans, eu não compro aquele negócio. Eu não vou comer gordura trans. Né? É a mesma coisa com as plantas. A gente precisa dar a chance do consumidor saber se aquela planta é nativa do Brasil ou não, se é uma planta exótica, se ela é exótica invasora. São informações básicas que deveriam ser obrigatórias em qualquer planta, porque essa planta pode ser um câncer na biodiversidade nativa. E por que não fazem isso? Porque ninguém se interessa, mas a ciência comprova que isso é assunto de primeira importância na preservação ambiental. Né? Então, a desburocratização incentiva a produção de plantas nativas ornamentais pelo mercado formal. Outra coisa, nas cidades o que a gente mais tem é espaço de árvore ocupado por planta que não é árvore. Que as pessoas plantam qualquer coisa ali, tudo exótico, isso aqui é da Ásia, isso aqui é da China, e ocupa espaço que poderia fazer sombra, diminuir a temperatura da cidade, trazer saúde pública, e fica assim décadas, né? Ninguém faz nada, né? E aquela coisa básica, se você quer fazer compra em casa, você vai no supermercado. O que é a primeira coisa que você faz antes do mercado? Você vai na despensa, olha, puxa, tem café, tem feijão. Não tem arroz, vou comprar arroz. Se você não sabe o que tem na despensa, como é que você vai fazer esse mercado? Você vai comprar tudo. É a mesma coisa, São Paulo até hoje não tem inventário de quantas árvores tem, quem são essas árvores, qual o estado de saúde delas, tem cimento embaixo? Não tem? Não tem. E a cidade mais rica do país, imagine as outras, né? Nova York, você abre o site, tem lá o mapa de todas as árvores, onde elas estão. Buenos Aires tem, olha lá, nossos irmãos têm, e a gente não tem até hoje um inventário. Como é que a gente vai administrar as árvores da cidade se a gente não sabe quem são elas e como elas estão, né? E o que aconteceu nos anos 80, 90, é que muito dessas leis ambientais foram muito severas, ou mal desenhadas. Um exemplo é o efeito araucária. O que é o efeito araucária? Quem já foi para Curitiba sabe que a araucária, ela está em toda Curitiba praticamente, né? Araucárias grandes, lindas, mas você não vê araucária jovem. Você não vê muda de araucária, você não vê araucária adolescente, só vê araucária velha. Por quê? São as araucárias que vieram antes da lei que proibia o corte de araucária e trazia forte criminalização para quem cortasse araucária. O que aconteceu com essa lei é que ninguém mais plantou araucária. Eu vou em empreendedores, eu tenho 6 projetos em andamento em Curitiba, eles falam, Cardim, Deus perdoa, araucária não. Eles brincam. Porque se tiver uma araucária no seu terreno, você perde o terreno. Então todo mundo arranca tudo que é araucária que nasce e ninguém mais planta araucária. Isso acontece em todos os lugares. Eu chego em cidades interior de São Paulo, por exemplo, aí chega alguém e fala, Ricardo, você não vai plantar muda nativa não, né? Porque depois eu quero tirar, não consigo tirar. Não quero muda nativa, coloca coisa estrangeira. Então, assim, a lei leva a um tiro no pé. As pessoas evitam a qualquer custo a biodiversidade nas cidades com medo de serem criminalizadas. Até eu tenho medo também, porque basta uma denúncia. Né? Então, quando é que vai acabar essas caças às bruxas? Né? Porque essa lei tem que ser mudada. Outra coisa importante, né? As cidades brasileiras estão construindo, verticalizando, e estão ocupando todo o terreno. Então, o diafragma que a gente fala, né, esse diafragma que é as paredes que seguram o buraco onde vão as garagens e a fundação, tudo, elas vão até o limite da calçada.
Tudo. São Paulo é mais moderno, tem 20% a 30%, que é maravilhoso. É o único lugar que dá para plantar árvore de verdade que vai comunicar o lençol freático com a atmosfera. A árvore precisa comunicar o lençol freático com a atmosfera. É isso que fabrica a chuva, regula o clima, né? Mas no Brasil, o que acontece é que constroem tudo. Não tem legislação federal para isso, nada. Então, cada cidade faz o que quer. E é isso, né? Esgotamento dos aquíferos, superexploração das águas subterrâneas, não tem reaporte dessa água no lençol freático, né? Tem enchente, todo esse monte de coisa que vai acontecendo, né? Agora, uma coisa fundamental, tá terminando, tá, gente? Uma coisa fundamental, né? É um absurdo que a calçada seja responsabilidade do proprietário do terreno, né? Como que o proprietário do terreno pode decidir sobre uma área pública como a calçada, onde se tem a mobilidade a pé, que é a mobilidade mais sustentável que existe, e tem a questão da arborização viária. As pessoas são leigas, elas não têm a menor condição técnica de falar sobre a arborização viária. E o que acontece com isso? As pessoas plantam qualquer coisa, ou pior, proíbem que você plante árvores na calçada. O que eu mais ouço quando eu vou nos eventos que tem pessoas que trabalham em prefeituras, que plantam árvores, aqui é muito difícil convencer as pessoas a plantar árvore. Ninguém quer árvore, porque faz sujeira, porque cai galho, porque vai fazer sombra, porque vai sujar o carro. Ninguém quer árvore. E aí a cidade fica completamente árida. É tão absurdo quanto a pessoa falar, não quero asfalto na frente da minha casa, quero passar azulejos decorados. É a mesma coisa que a calçada. Né? Então, quando que já mudar uma lei absurda como essa? Né? Deixar claro legalmente, com segurança jurídica, que a arborização é assunto técnico-científico do Estado, é responsabilidade do Estado. E em São Paulo a gente vê, né, por exemplo, quando a gente vê, né, esses caminhões de poda e remoção de árvores. Poda, como eu disse, é uma fábrica de adoentar árvores, né? Remoção deixa aquele toco que vira porta-cupim para as outras árvores. Quando que a gente vai ter um caminhão em São Paulo escrito cuidados e saúdes com arborização? Um caminhão que tem equipes dedicadas a isso, com penetrômetro, com tomógrafo para ver as árvores, com maquita para tirar o cimento de em volta, que possa tratar com produtos os cupins das árvores, fazer podas, formação. Enquanto a gente não tiver isso, a cidade está fadada ao apagão de energia elétrica. Porque enterrar fio, eu sei que vai ser muito difícil. Né? Então é isso que eu falo, a poda de formação é a poda que você faz e você constrói a árvore, com cada 3, 4 meses você vai lá, você vai tirando os galhos e ela vai se amoldando à eletrificação. E você cuida delas. Né? Claro, quando vier uma tempestade muito forte, algumas árvores vão cair, mas isso protege também as edificações, né? E a gente precisa fazer campanhas efetivas de educação ambiental da população. Ó, isso daí é um Instagram que eles educam as pessoas sobre as árvores. Né? O que o governo deveria fazer, essa pessoa faz de graça. Né? Por que arborizar? Eles têm quase 200 mil seguidores. Né? Coloca lá, refresca o ar, ar-condicionado da natureza, diminui poluição. E, infelizmente, eles pararam de fazer. Claro, eles não devem ter dinheiro para continuar, né? Mas isso deveria ser prioridade na comunicação do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Porque é onde as pessoas moram, onde elas estão, né? Então a gente precisa regular o clima, né? Para combater as mudanças climáticas regionais. Isso é uma foto da Amazônia. Olha só a quantidade de água em cima dessa floresta, né? São Paulo era assim, né? São Paulo, na Serra do Mar ainda tem uns pedaços assim, mais próximos ali da vertente, né? Então, para finalizar, gente, é o seguinte, né? Se nós quisermos sobreviver às mudanças climáticas e salvar o meio ambiente que restou fora das cidades, temos que salvar as cidades e sua população. Porque hoje, no Brasil, as cidades que decidem o futuro da natureza mais rica do planeta. Então, quem é que vai votar nos políticos que vão fazer as leis sobre o meio ambiente? As cidades. As cidades, se elas não valorizarem a vegetação nativa, elas não vão valorizar o que tem lá fora. Então, tudo começa nas cidades. Isso mudou de 30 anos para cá, mas as leis não acompanharam. Né? E aí, para ver como funciona, né? Isso aqui é um projeto que a gente fez no Brás, 1.000 apartamentos. É um prédio de 1.000 apartamentos que eu coloquei lá palmito jussara, frutíferas da Mata Atlântica, um projeto que não teve economia, muito bem feito. E uma moradora mandou para mim ano passado que um casal de jacu, que é um pássaro super específico da Mata Atlântica, estava morando no meio do Brás. Eu falei, mas como que chegou aí? De metrô, caramba, né? Como é que ele atravessou 15 quilômetros de fábrica para chegar aí, né? Você vê como a natureza ela é resiliente, né? Então é isso, gente. Obrigado pela paciência.